Esses 3 ministros são Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Ainda faltam, então, o voto dos outros 8 ministros que compõem o STF. E se a Corte decidir aceitar essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Carla Zambelli, a deputada federal vai se tornar ré numa ação penal. O julgamento da denúncia apresentada pela PGR começou ontem e vai até segunda-feira, e ele está sendo realizado de forma virtual, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Nesse modelo, os ministros não debatem o caso entre si, eles apenas depositam os votos no sistema eletrônico da Corte. Foi em outubro do ano passado, às vésperas das eleições de 2022, quando Carla Zambelli saiu com a arma em punho, correndo atrás de um homem que era apoiador do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No voto, o ministro Gilmar Mendes, que é relator dessa ação, ele afirmou que, mesmo possuindo porte de arma, o uso fora dos limites da defesa pessoal, em contexto público e ostensivo, ainda mais às vésperas das eleições, em tese, pode significar responsabilidade penal. Para o magistrado, as provas que foram coletadas até aqui já são suficientes para seguir com a ação no STF. E na denúncia, a Procuradoria-Geral da República pede, além da condenação de Carla Zambelli, que a deputada federal também pague uma indenização no valor de R$100 mil por danos morais coletivos e que tenha o porte de arma de fogo cancelado em definitivo. Na denúncia, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse que Zambelli portou a arma de fogo fora dos limites da autorização de defesa pessoal, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Por meio de nota, a defesa de Carla Zambelli afirmou que ela estava almoçando com o filho na ocasião e foi xingada e ofendida por esse apoiador do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente da República, e disse também que a deputada agiu dentro do exercício regular do direito dela e que possuía o registro de porte de arma de fogo. Porque o coronel Mauro Cid acabou vendendo mais joias lá. Para quem? Como? O que tinha naquelas malas? Elas não foram abertas, claro, mas era de presidente da República de então. Então são questões que terminam sempre no Palácio do Planalto e no gabinete presidencial. Ele é o principal responsável por tudo isso. Acho que a primeira questão é que ele quer manter a polarização, Bolsonaro versus Lula na eleição municipal do ano que vem. Ele quer mostrar que tem presença política na cidade de São Paulo, é isso, né? E que ele não tem. Né? É bom lembrar, mas ele quer manter essa polarização a qualquer custo porque ele é inelegível. E ele quer, dentro da sua estratégia, manter presença na política do principal estado, economicamente, em termos de população, da Federação Brasileira e na maior cidade da América do Sul. Dentro do campo do direito, há uma discussão muito interessante que teve na Ação Penal 470, que é a teoria do domínio do fato. E um alemão, coincidentemente, Klaus Roxin, tem a tese da teoria do domínio do fato, que significa que uma série de assessores inferiores a uma pessoa X, Y, Z, tomam aquelas atitudes sem ter autonomia suficiente porque vê uma ordem superior que não está demarcada por um texto ou por algum tipo de gravação ou alguma mensagem. E isso foi usado como instrumento na Ação Penal 470, que é o processo do mensalão. O caso em tela. Ninguém vai imaginar que Silvinei fez tudo isso por moto próprio. Quando solicitando essas informações eleitorais que você apresentou, tudo isso aí que nós vimos, né? Onde era mais votado o Lula tal, foi por ordem de Anderson Torres, ministro da Justiça, que também não tinha autonomia suficiente para tal. Quem é Anderson Torres na fila do pão? Para falar uma linguagem vulgar, né? Não é ninguém. A ordem veio de Jair Bolsonaro. Agora, é claro, vamos dizer, eu falei lá, deixei a pergunta socrática, mas é óbvio que veio de Jair Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes sabe que veio de Jair Bolsonaro. A questão é que encontrar agora no celular, especialmente do Mauro Cid, porque cada enxadada sai uma minhoca, de fatos, informações que reforçam essa tese. Para mim, é claro, é a teoria do domínio do fato. O responsável principal pela essa tentativa de golpe eleitoral, de impedir o livre deslocamento de eleitores, o exercício de voto que nós conquistamos, lutamos desde as diretas já, em 1984, até configurar na Constituição de 88 e pela primeira vez em 1989, plenamente democrático, quem estava querendo suprimir esse direito era Jair Bolsonaro, que não conseguiu no dia 30. Tentou no dia 12 de dezembro, na promulgação, aquele ataque criminoso em Brasília. No dia 24, o ataque ao aeroporto internacional. Imagina a tragédia. Bem cristão, véspera de Natal. E depois, no dia 8. E por fim, e não menos importante, 2 dias antes ele viajou de terminar o mandato para os Estados Unidos. Eu pergunto aqui, o que tinha nas malas? A PF também quer ouvir a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso porque acredita que pelo menos um presente pode ter ficado com ela. Ainda não tem data para o depoimento. De Brasília, Luciana Amaral.
Ainda sobre esse caso, a Polícia Federal também pediu ao STF a quebra dos sigilos bancário e fiscal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo apurou o nosso analista Caio Junqueira, a expectativa é pela autorização do Supremo Tribunal Federal para o acesso aos dados de Michele e, com isso, avançar nas investigações. Fontes da CNN, porém, informaram que não há pressa em ouvir os investigados e que já há muitas provas ainda em processo de apuração. Enquanto isso, a defesa de Bolsonaro afirma que o ex-presidente jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens públicos. Se deteriorando, vai perecendo. Começou o seu mandato de presidente assinando as nomeações com uma caneta Bic e termina o seu mandato vendendo relógio Rolex, canetas cravejadas de ouro brilhante. Então, percebe-se que aquilo que ele tentava mostrar ao seu público é totalmente desconexo com a realidade que ele praticava. E é importante destacar que nós estamos aqui para o debate, mas não é para trazer a minha opinião pessoal, mas trazer aquilo que está previsto na lei. A gente não está falando de um cidadão qualquer, como quem, por exemplo, está nos acompanhando, nos assistindo, ganhar um presente no dia do seu aniversário, ou quando vai fazer uma visita, ou quando recebe uma visita. A gente está falando do chefe de um poder, aquele que representa o nosso país, o presidente da República, recebendo um presente em razão do cargo que exerce de outra nação, ou seja, é um gesto de uma nação para com a nossa nação, para com a nossa pátria. E a partir do momento que ele pega esse bem e ele vende esse bem, ele negocia esse bem e fica com esse recurso, fica com esse dinheiro, ele está fazendo proveito próprio. E o que diz o Código Penal sobre isso? O artigo 313 do Código Penal brasileiro define isso como crime, é o crime de peculato, que diz o seguinte: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Qualquer um desses chefes de Estado, quando presenteou o Bolsonaro, não presenteou o Bolsonaro, presenteou o chefe de Estado, presenteou o presidente da República. Por isso que é crime, é crime de peculato, está no Código Penal. Quanto à possibilidade de investigação, mais uma vez, eu busco respaldo na lei. Abre aí o Código de Processo Penal, no artigo 76, no capítulo que fala da competência por conexão ou continência, que diz exatamente o seguinte, faço questão de ler aqui: da competência será determinada pela conexão. Inciso 1, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Aí o Código de Processo Penal ele descreve exatamente o que está acontecendo. Vale lembrar que o que tentaram fazer no dia 8 foi um golpe de Estado, a tentativa de permanecer no poder para se verem impunes pelos crimes que cometeu. Não é à toa que o seu advogado, o Ocef, viajou para os Estados Unidos para comprar de volta o bem que vendeu ilicitamente. Se fosse algo normal, se fosse algo dele, ele não teria que comprar aquilo que outrora vendeu.